Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11, verso 2. Do verso 11, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 5. 2 Samuel, do verso 1 até o verso número 5. Dê uma olhadinha para a direita e para a esquerda, vê se tem alguém do seu lado que não está com a palavra, e você que está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais também, acompanhe a leitura do texto desta hora. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, a Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Davi, estou grávida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. E suplicamos que tu continues falando conosco, carecemos de ouvir a tua voz. Oramos, Pai, repreendendo toda a obra contrária à tua palavra, bendizendo-te e adorando-te, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando, qual seria o título desse sermão? Eu pensei assim: distração fatal. Mas depois reconsiderei, e vou dizer por que no finalzinho, por que eu não coloquei distração fatal. Mas nós trabalhamos o texto desse ano, juntos crescemos e transformamos. Então eu pensei, juntos crescemos, transformamos, desviando das distrações que nos impedem de avançar. Esse é um dos textos mais trágicos e impactantes da Bíblia. É a queda do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro vitorioso, um rei justo. Ele sucumbe à tentação em um momento de quê? De distração. Através dessa história, nesta noite nós vamos aprender um pouquinho sobre os perigos das distrações, as consequências que essa distração pode trazer, e consequências às vezes devastadoras. E aí como nós vamos combater essas distrações? Esse capítulo nos transporta por um período de guerra. Enquanto o exército de Israel, liderado por Joabe, sitiava a cidade de Rabá, sabe aonde Davi permanecia enquanto o povo estava em guerra? Davi permanecia em Jerusalém. Em vez de estar à frente dos homens, o rei se entregou à ociosidade, um terreno fértil para a tentação. E eu quero compartilhar então algumas lições a partir desse texto, pensando nessa ideia da distração. Verso 2 diz assim: que Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço. A primeira lição, então, é cuidado com as distrações. Elas sempre têm consequências. Davi está lá andando, passeando no terraço, e é interessante que uma tarde, quer dizer que ele dormiu a manhã toda, né? Dormiu a manhã toda, à tarde ele levantou-se, passeando ali no Palácio Real, ele resolve dar uma olhadinha, e viu que havia uma mulher muito bonita tomando banho. O que Davi deveria estar fazendo nessa hora, ao invés de estar passeando no terraço? Davi deveria estar na guerra.
Porque em tempos de guerra, o rei deveria estar à frente do exército, liderando homens, compartilhando os perigos, as dificuldades, pensando na estratégia. Sabe onde Davi estava? Davi estava, dormiu, depois foi passear e ficou olhando a mulher do outro. A presença de Davi era fundamental no momento da guerra, para a moral das tropas, para a tomada de decisões. Ao permanecer no palácio, Davi negligenciou seu dever e abriu uma brecha para o pecado. Aí você vai me perguntar assim, pastor, o que é distração? Distração é tudo aquilo que nos desvia do foco principal, que nos impede de cumprir nossos propósitos e nos afasta de Deus. Pode ser algo aparentemente inofensivo, mas que aos poucos nos leva para longe do caminho certo. Então, Davi estava distraído. E se a gente pensar hoje, nós temos muitas distrações atuais. A gente pode pensar na tecnologia, nas redes sociais, nos jogos online, nos vídeos, nas séries que nos consomem tempo e atenção. Nós podemos passar horas rolando o feed no Instagram, em vez de dedicar tempo à família ou estudo da palavra. É interessante como, irmãos, a tecnologia nos distrai. Nós estávamos indo daqui para Vitória fazer um casamento na semana passada, e nós estávamos conversando e discutindo dentro do carro sobre o sistema penitenciário do Brasil. Olha, o que nós vamos conversar, né? Sistema penitenciário do Brasil, ela sabe aí. E conversa daqui, conversa de lá, gente de cá, veio de lá, e de repente a Mirielle falou assim, pai, recebi aqui uma mensagem que está falando sobre tudo aquilo que nós estamos conversando. Interessante, ninguém pediu para ela mandar mensagem, mas a tecnologia atenta, tem um nome especial, não é isso mesmo, Gustavo? Me ajuda aí, me ajuda esse nome aí. Ai, é ele. Quando você está lá falando, você está pior que eu, hein, cara? Algoritmo, pedir ajuda universitária, que legal. É algoritmo. Ele é rápido. Você está pesquisando um assunto, começa a reparar, você está pesquisando um assunto, de repente sobre aquele assunto vem uma opção, que aí você entra naquele assunto, daquele assunto você entra no outro, se bobear você passa a manhã toda, porque eles vão jogando mensagem para você, e se você não acordar, você está vivenciando um processo de distração. A busca incessante por bens materiais, status social, trabalhar excessivamente para comprar carro novo. E é interessante se você falar assim, eu quero comprar um carro, você aguarde que daqui a pouquinho você vai começar a receber mensagem para você comprar o carro. A ociosidade, a falta de propósito, são distrações que estão aí batendo a nossa porta toda hora. Gente que passa o dia inteiro assistindo série. Não estou dizendo que ninguém deva ver série, nem isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo de distrações, muito forte. As preocupações podem ser distrações. Você está tão ansioso, você está tão preocupado, você está com tanto medo, que a ansiedade, o medo, pode fazer com que você se distraia dos objetivos reais das quais você tem que fazer. Quanta gente adoece distraído por causa do medo, da ansiedade, do amanhã, do que não aconteceu, do que não pôde, distraído. Preocupar-se excessivamente com o futuro pode ser uma grande distração, porque quem se preocupa demasiadamente com o futuro, esquece de confiar na provisão de Deus, que Deus provém. Pode ser uma grande distração. A disseminação de informações negativas podem prejudicar a unidade, pode ser grandes distrações. Alguém, há 15 dias atrás, disse assim, pastor, a coisa está pegando lá em Brasília, não está? Sobre esse assunto, a gente conversando um pouquinho, eu falei assim, rapaz, daqui amanhã tem outra notícia, que essa notícia já deixou, ficou atrasada, ele joga uma outra notícia, e quando você pensar, já acabou aquela notícia que você achou que ia ser problema. São as distrações. E aí fica em torno, ali, né? Sabe outra distração que pode ser? A vaidade. A vaidade, o desejo de se destacar, pode desviar o foco no serviço ao próximo. A apatia, a falta de participação,
A importância de cultivar o senso de pertencimento e responsabilidade é o grande desafio que nós temos. Mas, como eu falei, consequências da distração. A distração nos torna, sabe, vulneráveis à tentação. Como aconteceu com Davi. Desviamos os nossos olhos de Deus e dos nossos objetivos espirituais. Pode trazer fracasso. As distrações podem trazer sofrimento, colher frutos amargos de escolhas erradas. As distrações podem ser obstáculos que vão nos impedir no processo de crescimento, seja individual, seja em grupo. Irmãos, as consequências da distração estão batendo à nossa porta. Uma sociedade fria, uma sociedade indiferente, uma sociedade longe da graça de Deus, da presença de Deus, tão distraída. Eu fico pensando nas consequências inesperadas do rei Davi. O rei Davi recebeu, depois de estar no lugar errado, na hora errada, olhando a coisa errada, a pessoa errada, ele recebeu as consequências da sua distração. A mulher disse assim: Davi, aguenta aí, estou grávida. A distração de Davi o levou a cometer o adultério com Betseba. Ele deveria estar na guerra, ele deveria estar lutando, mas ele se distraiu. Nós precisamos então combater as distrações. Seja atentos aos nossos pensamentos e às nossas ações, identificando as distrações que nos afastam de Deus. Eu gostaria que nessa noite você saísse daqui pensando: tem alguma coisa, alguma distração que está me afastando de Deus, deixando um pouquinho mais longe da presença dEle, que eu poderia gastar mais tempo de intimidade com Ele? Precisamos combater as distrações, buscando a Deus em oração, pedindo força, discernimento para resistir à tentação, porque ela está batendo a porta toda hora. Precisamos combater as distrações, sabe, meditando na palavra de Deus que nos guia, nos fortalece. Precisamos combater as distrações com a comunhão entre nós, entre os irmãos, que ir encorajando uns aos outros e ajudar uns aos outros a permanecer firme na fé. Precisamos combater as distrações com foco em Deus, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos combater as distrações, tendo um propósito firme com Deus, buscar a sua vontade, e dessa forma nós poderemos então combater as distrações que estão batendo a nossa porta toda hora. Sabe, quando eu disse que a primeira lição, e o primeiro desafio é cuidado com as distrações, porque elas têm consequências. Eu digo também que ninguém está imune à tentação, nem mesmo os mais fortes na fé. O pecado tem consequências devastadoras, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. A misericórdia de Deus, o Deus perdoador, nos chama ao arrependimento. Mas nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, a primeira lição: cuidado com as distrações, elas têm sempre consequências. Se você continuar, se eu continuarmos distraídos, nós não estamos livres das tentações e não estamos livres das quedas. Mas o segundo desafio que nós temos nessa noite, e muito importante, a segunda lição: cuidado com as suas relações, elas podem agravar os estados das coisas. Grave isso aqui. Cuidado com as suas reações, elas podem agravar o estado das coisas. Se suas emoções te controlam, você não está no comando da sua própria vida. Alguém disse assim: nem sempre você pode escolher como se sente, mas sempre pode escolher como reagir. E isso é forte. Não deixe as suas emoções te controlar. Controle. Porque se as suas emoções estiverem controlando a sua vida, você está sem controle. Nem sempre você pode escolher aquilo que você sente, mas sempre pode escolher como você vai reagir. A escolha é sua. É nossa. Olha o que Davi fez, como ele reagiu. Ele tentou encobrir o seu pecado. Diz o texto assim: então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias
a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava, Joabe, como se achava, o povo como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se cobriu, se lhe seguiu um presente do rei. Sabe o que Davi faz? Ele começa a manipular. Ele vai manipular a situação. A reação dele é de manipulação. O que ele fez? Ele chama o marido da Betseba e convida ele para beber, embebeda ele. Urias toma todas e ele diz assim: agora você vai para sua casa. Olha a cabeça da manipulação de Davi. Ele, bêbado, ele vai se deitar com a mulher dele. Ora, deitando com a mulher dele, quando a barriga aparecer, foi aquele dia que você estava na guerra, eu te chamei, você foi para sua casa, deitou com ela. Davi articulou tudinho. Na cabeça do Davi, o plano estava todo preparado para ele se safar dessa. Olha a reação de Davi. Ele manipula para se proteger. Mas ele não esperava que a integridade de um soldado pudesse ser o grande obstáculo para ele. O que acontece? Urias, eu não vou deitar com a minha mãe. Meus amigos estão lá na guerra, estão lá guerreando e eu estou aqui deitado com a minha mulher? Não tem jeito não. Eu não vou fazer isso não. E a integridade então de Urias faz com que ele não caia naquele desejo de manipular que Davi estava ali. A verdade, irmãos, que o pecado não pode ser escondido para sempre. É necessário encerrar o ciclo do pecado com arrependimento. Por isso, eu estou dizendo que nós temos um desafio muito grande nessa noite, quando a gente fala de distração. Por isso que eu estou falando que nós temos um desafio muito grande nessa noite, de poder, na verdade, entender, irmãos, esse processo tão difícil na vida da gente, e às vezes na vida da própria igreja. Davi não conseguiu bom êxito. A Bíblia diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi não conseguiu o seu intento. Deixa eu falar para você uma verdade aqui. A sua distração não vai trazer bênção para sua casa e nem bênção para sua vida. E se você nesta noite está aqui, quem sabe alimentando pecados, práticas escondidas, saiba que no tempo certo Deus há de revelar. E se não revelar nesse tempo, você vai prestar conta e juízo daquilo que você fez e daquilo que você realizou. Você pode enganar o homem durante muito tempo, mas você não vai conseguir enganar Deus para todo sempre. Cuidado com as distrações. Cuidado com as manipulações. Gente, eu, enquanto pastor, tenho muita história para contar. E essa que eu vou contar agora, eu conto com tranquilidade porque ela se tornou pública. Não é nada de gabinete pastoral, é pública. Lembro de ver uma irmã na frente da igreja dando testemunho, porque ela tinha uma dificuldade de engravidar, ela e o marido, durante muito tempo. E eles tomaram a iniciativa de poder adotar uma criança. Eu participei desse momento tão festivo, gente, que alegria. Eu fui com esse casal buscar o menino na casa de adoção. Que experiência linda, bonita. Passado alguns meses, ela foi na igreja, pegou o microfone, deu testemunho e disse: olha que bênção que Deus fez. E ela botou a mão na barriga: estou grávida. E a gente ficou tão feliz, porque na cabeça da gente é assim, né? A pessoa tinha algum problema emocional, que era uma grande barreira para ela poder engravidar.
E a igreja celebrou, nós cantamos, nós jubilamos, demos glória a Deus por aquela gravidez. Passado, então, algum tempo, eu recebo o marido desta mulher no meu gabinete. Esse pastor, a minha mulher está me traindo. O que houve? E ele começa a narrar toda a história da desconfiança dele, tudo, traz as provas, traz tudo, e traz aqui, a gente conversa com ela, conversa com ele, e bate papo aqui, bate papo, tentando conciliar aquilo que às vezes é inconciliável, mas com um pastor tentando encontrar os caminhos, e a coisa, como diz os meninos, ela azedou, ficou complicada, e resumindo a história, a gente descobriu que aquele filho não era dele, era de outro homem, fruto de traição de anos e anos e anos e anos. E aquela mulher usou o púlpito da igreja para manipular aquela mentira, para tentar esconder aquele pecado. Davi fez isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E nessa noite eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: se há algum pecado encoberto neste lugar, que haja confissão, que haja graça e que alcancemos misericórdia diante de Deus. Cuidado com as distrações. Elas sempre têm consequências. A terceira lição é que ciclos de pecados não encerrados e alimentados podem se transformar em verdadeiras tragédias humanas. O que Davi fez? Ele elaborou o plano B. Se o plano A de manipulação não deu certo, olha as reações. Ele elaborou um outro plano. E esse plano é macabro. Porque olha o que Davi tem a coragem de fazer. Pela manhã, porque havia acontecido a manipulação à tarde, do outro dia. No outro dia, pela manhã, já cedo. Olha o que Davi faz, do verso 14. Ele escreve uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Olha que covardia que Davi faz. Ele escreve uma carta e fala assim: Urias, o esposo da Betseba que ele havia trazado, leva essa carta aqui para mim, entrega lá ao comandante. E nessa carta, olha o que estava escrito nessa carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Davi foi tão mal, que ele escreveu a carta e fala assim: entrega lá a sua morte. Vai lá, entrega a sua morte. Suicídio, sei lá o que seja. Vai lá, porque a sua sentença de morte está ali. Olha o que Davi faz, o plano B de Davi. Alguns ciclos em nossa vida vão se fechar naturalmente. Você querendo ou não, sabe o que eu vou dizer? A morte, ele vai se fechar, você querendo ou não. Outros ciclos poderão, ou não, ou serão fechados pela iniciativa humana. Mas alguns ciclos poderão se perpetuar durante a nossa vida aqui, deixando um efeito trágico para os que estão em volta e também para as gerações vindouras. Por isso, cuidado com as suas reações. A gente está discutindo aí questões do meio ambiente, é isso mesmo, né? Vamos colher o fruto da nossa ação. E possivelmente as gerações colherão o fruto daquilo que nós deixamos de fazer ou fizemos. Do que se refere à questão do meio ambiente.
Ciclos de pecados não encerrados e alimentados podem se transformar em verdadeiras tragédias humanas. Davi viveu bem isto de perto. O plano B dele se concretizou. Urias morreu no campo de batalha. Deixa eu falar uma verdade para você: nem tudo que funciona quer dizer que esteja certo. Nem tudo que dá certo quer dizer que esteja certo, porque às vezes a gente tem aquela maldade de dizer assim: ah, está dando certo, então eu vou continuar fazendo isso aí. Não. O plano B dele se concretizou. A carta foi entregue e a morte chegou. Davi premeditou a morte de Urias. Sabe qual era o objetivo? Era fazer parecer que a morte foi natural. O pecado alimentado cria injustiça, cria mentira, cria desculpas, cria vítimas, cria cúmplices. E a ideia é que a morte foi natural. Ele foi numa guerra e lutando em favor do povo de Israel, ele morreu. Coitado. E, falando em cúmplice, tinha um cúmplice lá, o Joabe, comandante do exército, né? Porque foi ele que deu a ordem e colocou lá Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes e que ele, na verdade, iria morrer. Houve cúmplice. E geralmente é isso mesmo, sabe, irmão? Deixa eu falar para você que tem sido cúmplice de alguma coisa errada. Você é tão maldoso como aquele que está cometendo o crime como Davi. O salário do pecado é a morte. Por isso que a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado mata, produz morte e deixa as suas marcas. Davi viveu as consequências do pecado realizado, alimentado e aprofundado. E se você dá uma olhadinha na história, irmãos, você vai ver que as consequências foram trágicas e duradouras. Um exemplo: a morte do filho de Davi de Betseba. Esse filho não permaneceu, ele morreu. Davi enfrenta depois uma rebelião de Absalão, seu filho, que tenta puxar o tapete dele, que o persegue. Davi vive a vergonha e o sofrimento que assolaram a sua família. E me chama muita atenção nesse texto, quando a Betseba estava de luto, que essa mulher, ela pode representar o sofrimento das pessoas que estão atingidas pelas decisões erradas dos outros e pelas distrações. Essa mulher chora, no versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou, ela chorou. Ela representa o sofrimento de pessoas que são atingidas pelas decisões erradas das pessoas. Então deixa eu falar para você uma outra verdade: a sua decisão, a decisão que você toma, você não vai assumi-la sozinha. Saiba que qualquer que seja a sua decisão, alguém há de sentir, ou há de se beneficiar com ela. A quarta lição que a gente aprende é que o pecado nos afasta de Deus e nos torna espiritualmente frios. Acompanhe comigo o verso 24 e 25. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Aí Davi manda um recado para o mensageiro. Ele diz assim: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota-a e tu anima a Joabe. Sabe o que Davi falou quando o mensageiro entregou a carta dizendo do acontecido de Urias? Ele morreu em batalha. Não pareça mal aos teus olhos, não. A espada devora tanto um como aquele. Foi normal o processo, foi natural. Olha a reação de Davi. Foi natural. Um homem que tinha um coração sensível.
Mas a resposta dele revela um coração endurecido, uma mente cauterizada, porque é isso mesmo, o pecado nos torna pessoas insensíveis. Ele não dá sinal nenhum de arrependimento. Quando nós lidamos com o pecado de imediato, a gente consegue combatê-lo, mas quando a gente deixa, o nosso coração gradativamente vai endurecendo, porque o pecado, irmãos, ele só tem descida, ele só nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus e nos torna espiritualmente frios. Sabe por que tem muita gente fria na sua relação com Deus? Por causa de pecado. Por causa das distrações. E ele vai naturalizando isso. É normal, é comum. E ele vai fazendo da sua prática e das suas reações pecaminosas que vão lhe conduzindo tão somente à descida e nunca à subida. O pecado tem o poder de anestesiar. O indivíduo não reage mais. É natural. É assim que Davi estava fazendo, naturalizando a morte, naturalizando o mal, naturalizando o pecado, indo abaixo. É mais fácil ignorar o pecado e justificar os erros do que buscar mudança. Um homem que orava antes das batalhas, que chorava pelos soldados, agora manipula, escreve, anestesiado pelo pecado, o coração endurecido é um perigo. O pecado, se não for interrompido, ele avança. O pecado não vale o preço que cobra. É por isso que nós temos a recomendação bíblica, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de ter ver concebido, dá a luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual a recomendação da palavra de Deus? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não podemos sair desse lugar endurecidos pelo engano do pecado. Pastor, o senhor está pegando pesado? Não. Está aqui na palavra. Para de distração. A quinta lição: o silêncio de Deus não significa sua aprovação. Mas você vai dizer, mas Deus está em silêncio. A estratégia de Davi aos olhos humanos parecia perfeita, gente. Que plano perfeito. Fiquei pensando aqui, após o luto, Davi levou Betseba para o palácio e se casou com ela. Verso 26 diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. E tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. O povo olhava e tudo parecia estar resolvido. Ninguém questionava a paternidade. A família real podia fazer os seus registros históricos de família perfeita. Se fosse nos dias de hoje, podia até fazer uma selfie, né? E dizer assim, ela engravidou depois. O Davi foi bonzinho demais. Pegou uma viúva, acolheu. E que homem maravilhoso, abençoador. E agora ela está grávida. Ele podia pintar que a família real feliz para sempre. Mas a verdade, uma pequena distração produziu uma profunda tragédia. O silêncio de Deus não significa sua aprovação. Se você me acompanhar no finalzinho do texto, lá, último versículo, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. O escritor do livro de Samuel disse assim, olha, isso que ele fez foi mal aos olhos de Deus.
Só o arrependimento verdadeiro é capaz de transformar uma mente cauterizada em um coração endurecido. Eu não consigo transformar uma mente cauterizada. Só a presença do Espírito Santo que pode transformar uma mente cauterizada. Eu disse que ninguém está imune ao pecado, até mesmo o homem segundo o coração de Deus. Seu erro não foi apenas adultério com Betseba, mas uma sucessão de ações tentando encobrir o seu pecado. Foram as suas reações. Como você vai reagir hoje à palavra que você está recebendo? Se você der uma olhadinha no capítulo 51, no capítulo 51, Davi descreve aquele momento de dor. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Estava ali, está ali constantemente sobre ele. Por isso no verso 10, 12 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. E aqui, irmãos, está uma palavra abençoadora que ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe o que estava acontecendo com Davi? Ele não tinha mais a alegria da salvação. Porque o pecado faz isso. Deixa eu falar para você uma verdade. Eu vou até beber água. Você fala para o seu irmão assim: Deus não tem plano B para a salvação. Fala para ele: deixa eu beber água aqui. Fala: Deus não tem plano B para salvar, é só um plano. Ou ele salva, ou ele salva. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Davi disse: eu restitui-me, Senhor, a alegria da sua salvação. Deus não tem plano B para a nossa salvação. Jesus é o plano perfeito. O único capaz de nos perdoar, de nos purificar e levar para o céu. É Ele. E essa noite é uma grande oportunidade que a gente está recebendo e sendo confrontado pela palavra dEle. Para que a gente não fique distraído e na distração a gente colha os resultados das tragédias que colheu Davi. Eu fui dar uma olhadinha nessa palavra, restitui-me a alegria da salvação, a restitui-me. Eu fui dar uma olhadinha no hebraico, porque ele carrega um significado muito forte para nós. E eu fui lendo, estudando. A ideia é voltar a um estado anterior, seja físico e espiritual. Então ele está dizendo assim: restitui-me, faz com que eu volte a um estado anterior, seja físico e espiritual. Traz de volta algo que foi perdido ou danificado. A ideia é que sugere um processo de renovação e revitalização. Davi está dizendo assim: ah Deus, ah Deus, ah Deus. Restitui-me a salvação, Senhor. Ele está dizendo: me renova espiritualmente. Traz de volta a um lugar de onde eu fui retirado. No sentido espiritual, Davi pede a Deus para que traga de volta a alegria que havia sido afastada por causa do pecado. Davi reconhece que a alegria da salvação é um dom de Deus, não é algo que ele possa conquistar por si mesmo. É isso que eu gostaria que você saísse daqui e entendesse. Você não pode restituir a alegria da salvação. Mas você pode buscar para que Deus restitua a alegria do seu coração. Você pode sair nessa noite aqui e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor restitua a alegria do meu coração, da minha salvação. E eu encerro a minha palavra aqui, dizendo que Deus levantou um profeta. Se você ler os capítulos seguintes,
Você vai continuar vendo essa história aí. O profeta fala da verdade para Davi, conta uma historinha. Davi embarca na historinha. E o profeta confronta Davi. Ele cai em si. Eu confesso a vocês que quando eu leio essa história de Davi, eu falo assim, como é que pode um homem segundo o coração de Deus aprontar tanto como Davi aprontou? Manipula, mata, articula. Fiquei pensando. Mas sabe que a conclusão que eu cheguei? Que onde o pecado abundou, superabundou o que, irmãos? A graça de Deus. Então a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. A graça de Deus está presente neste lugar para nos dar força, para nos levantar, para dizer que por mais que a gente tenha errado e por mais que a gente erre, a graça de Deus é salvadora, é restauradora, é curadora, é salvadora. Ela está aqui neste lugar para ser derramado na nossa vida, na nossa história, para que a gente se levante deste lugar. E diga como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável.